Capítulo 10 e o versículo 6. 1 Samuel, capítulo 10 e o versículo 6. Eu não vou colocar o versículo na tela, porque eu quero que você abra a sua Bíblia. Então, se você tiver a sua Bíblia aqui, ali atrás, aqui no meio da igreja, onde você estiver, abra a sua Bíblia. E eu vou ler esse versículo em 3 versões. Vou começar com a versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, ou de você, e você profetizará com eles, e será transformado em outro homem. Na Nova Versão Internacional diz: o Espírito do Senhor se apossará de você. Na Nova Almeida diz se apoderará, na NVI diz se apossará de você, e você profetizará com eles, e você será um novo homem. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: o Espírito do Senhor tomará conta de você, você falará como profeta junto com eles, e será uma pessoa completamente diferente. Interessante, porque quando nós somos batizados pelo Espírito, Ele nos transforma, e nós somos pessoas completamente diferentes, Ele nos muda, né? Mas esse versículo ele foi dado num contexto em que Israel pede um rei. Saul, ele é enviado para procurar as jumentas do seu pai que haviam desaparecido. Eles procuram por vários lugares, em vários vilarejos, cidades, e não encontram essas jumentas. Saul toma a decisão de desistir da busca e voltar, porque pensa ele: meu pai já está preocupado com a gente agora e não com as jumentas mais. Mas o servo de Saul diz o seguinte: antes de desistirmos, vamos até aqui perto, mora um profeta, um homem de Deus, conhecido também como vidente. Seu nome é Samuel. Vamos procurá-lo e de repente ele poderá nos dar informações ou nos dar um caminho a seguir. Então eles decidem, tomam algumas decisões, vão até Samuel. Quando chegam no profeta, diante do profeta, eles são surpreendidos, porque antes de eles falarem qual era o motivo da sua visita, Samuel olha para eles e diz o seguinte: as jumentas já foram encontradas. Samuel os recebe com honra, convida para sua casa, oferece um jantar especial com convidados especiais, lhe oferece pouso, e no outro dia Samuel pede uma conversa em particular com Saul, lhe dá várias orientações, faz uma profecia de pequenas coisas que aconteceram todas ao longo do dia, e entre as profecias Samuel diz para Saul: o Espírito do Senhor se apossará de você, Ele vai tomar conta de você, Ele vai batizar você, Ele vai tocar na sua vida, e você vai profetizar junto com um grupo de profetas que estarão descendo do monte. Eles estarão profetizando. Interessante que a palavra profetizar aqui também pode ser traduzida como pregar através da música. Tanto é que no versículo anterior menciona que esses profetas estavam profetizando com instrumentos musicais, saltérios, tambores, flautas e harpas, menciona ali. Então esse verbo profetizar também pode ser traduzido desta forma, ou seja, Saul se une a eles no louvor, se une a eles nessa pregação e age como os profetas estavam agindo. O que o texto diz é que Saul receberia um dom do Espírito Santo, mas ele também seria transformado, seria mudado em outro homem. Isso se cumpriu. Se você vai mais para frente, do versículo 9, por exemplo, diz que Deus mudou o coração de Saul. Ele foi transformado pelo Espírito, e nós, à semelhança dele, também podemos ser transformados pelo Espírito Santo. Saul se destacava pela aparência, era o mais alto entre todos, diz a Bíblia, mas não era isso que Deus estava buscando. Deus queria um coração disposto para ser usado pelo Espírito Santo. Ele era um homem comum, por outro lado, inseguro, sem histórico profético, sem histórico de liderança, por isso precisava da capacitação do Espírito. É que a transformação real, ela não nasce do cargo, a transformação real não nasce de uma posição, não nasce de um diploma da faculdade, não nasce de uma pós-graduação, não nasce do esforço humano. A transformação real nasce da ação soberana do Espírito Santo. Quando o Espírito age, há capacitação espiritual e transformação profunda na vida. Como pregou o pastor Silvano sábado passado, não é pela força e nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas quem é o Espírito? Essa é a pergunta. Quem é o Espírito?
No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3, e convido você a ler. Esse texto é bem conhecido. São palavras de Jesus que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, disse Jesus, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Desse versículo aqui, desses versículos, eu gostaria de destacar o versículo 3, mais especificamente. O versículo 3, ele tem um verbo ali, o verbo voltar. Quando Jesus diz assim, quando eu for, voltarei, ele está se referindo à nossa grande esperança, a volta de Jesus. Em breve, ele voltará para nos buscar e para nos levar para o lar que ele prometeu. É isso que se refere. Mas esse versículo, ele volta a se repetir no versículo, esse verbo voltar, ele volta a se repetir no versículo 18. No versículo 18, Jesus diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, enquanto no versículo 3, o verbo se refere à volta literal de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 18, ele se refere a uma outra volta. Ou seja, Jesus está dizendo, antes da minha vinda em poder, em glória, em majestade, com milhões de anjos nas nuvens dos céus, para ressuscitar os que morreram, para transformar os que estiverem vivos, para destruir o mal e dar vida eterna a todos os fiéis, antes deste evento literal, visível e mundial, antes que esse evento aconteça, vocês não estarão órfãos, porque eu voltarei através da pessoa do Espírito Santo. Mas é interessante que como explicar isso? Bom, no versículo 16, nós encontramos a explicação. Porque Jesus usa uma palavra interessante ali no versículo 16. Ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. A palavra outro pode ser traduzida do grego de duas palavras. A palavra héteros, que significa um outro diferente, e a palavra los, que significa um outro igual. Então é mais ou menos isso. Esse aqui é um héteros, um outro diferente. Aqui nós temos dois seres vivos, um ser humano e um animal, um cachorro. Os dois possuem vida, mas são diferentes. É um outro diferente. Já o alós é um outro igual. Dois seres viventes, dois com a mesma natureza. É interessante que nem uma coincidência que Jesus em João capítulo 14, versículo 16, ele usou este verbo, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um alós, um outro Consolador igual a mim. Ou seja, se Jesus é amor, o Espírito Santo é amor. Se Jesus tinha habilidade de lidar com as crianças, o Espírito Santo também. Se Jesus entendia os que sofrem, o Espírito Santo também entende os que sofrem e pode ajudá-los. Se Jesus tinha poder para transformar vidas, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, o Espírito Santo também tem este poder. Se Jesus pôde separar um grupo de pessoas, capacitá-las e enviá-las para pregar o Evangelho, 70, o Espírito Santo também o faz, separa, capacita e envia. Se Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus, porque Ele é um outro igual a Jesus, em amor, em bondade, em propósito e em natureza. Esse é o Espírito Santo, divina natureza, pessoal como Jesus Cristo, alguém que te ama, que te entende, que sabe quem é você, que pode transformar a sua vida com poder e pode fazer com que você seja uma nova criatura. Tanto é que Paulo diz, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, é a obra do Espírito na vida da pessoa. Mas o primeiro passo para receber o batismo do Espírito Santo é reconhecer isto, que Ele é uma pessoa divina. Quem é o Espírito? Se Ele é igual a Jesus, entenda, Jesus tinha vários nomes. Ele era chamado de Jesus, Emanuel, Cristo, Messias, Nazareno, eu sou. O Espírito Santo
também tem vários nomes. Você vê ali uma lista de pelo menos 19 nomes do Espírito Santo. O mais comum é esse, o número 2, Espírito Santo. Mas ele é também chamado de Espírito Deus vivo, Espírito de Cristo, todos esses nomes, Espírito do Senhor. Jesus Cristo tinha vários títulos. Jesus é chamado de leão, de cordeiro, porta, pão, água, caminho, advogado, pastor, videira, príncipe, servo, luz. O Espírito Santo, igual a Cristo, também tem vários títulos. Ele é o fogo, a água, o vento, a pomba, o óleo. Ele é o selo. Os títulos indicam a função. Por exemplo, Jesus é o cordeiro, ele não é um animal, mas ele é o cordeiro porque morreu em nosso lugar para nos salvar. O Espírito Santo é fogo porque transforma, nos torna limpos. E as Escrituras falam sobre a divindade do Espírito. Por exemplo, as Escrituras afirmam que ele tem as características divinas da onipotência, onipresença e onisciência. Lembra do Salmo 139, por exemplo? Quem fugirá do teu Espírito? Se eu subo no mais alto dos montes, tu estás lá. Se vou para o mais profundo do abismo, no fundo dos mares, tu estás lá também. É a onipresença do Espírito. Ele é o conhecedor do coração do homem, da sua mente, conhece o futuro, é chamado de Salvador, mas mais especificamente também é chamado de Deus, em Atos capítulo 5. O Espírito Santo atua também de duas maneiras complementares. Primeiro, ele produz o fruto na vida de todo crente. Todos nós, quando somos batizados pelo Espírito Santo, recebemos o fruto do Espírito. É igual para todos: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. São gomos do fruto do Espírito. Mas o Espírito Santo também concede dons à igreja. E esses podem ser diversos, diferentes. É o Espírito quem decide qual dom você terá e quais são os dons que você terá. Todos temos um dom ou mais, de acordo com o Espírito Santo designa. O dom do ensino, o dom do serviço, o dom do evangelismo, o dom do pastoreio, da fé, do discernimento ou o dom de profecia. E é interessante que o fruto do Espírito é concedido pelo Espírito Santo para que você possa viver o Evangelho. Por nós mesmos é complexo viver o Evangelho, dar uma outra face, perdoar quem não merece, por exemplo, né? Mas é o Espírito quem faz com que a gente tenha esse domínio próprio, essa bondade, essa paciência, quando nós naturalmente não teríamos. O fruto do Espírito nos habilita a viver o Evangelho. E os dons do Espírito nos habilitam a pregar o Evangelho com eficácia. Quando somos batizados pelo Espírito e recebemos o fruto e os dons, nós somos transformados pelo Espírito. No texto de 1 Samuel capítulo 10, destaca-se o dom de profecia concedido como um sinal visível da ação do Espírito para a confirmação do chamado divino. O Espírito Santo, o outro igual a Jesus, nos transforma. E não é uma transformação superficial. Não é apenas uma mudança de comportamento. Não é apenas uma emoção religiosa de um momento. É uma mudança interior que ele opera. É uma nova direção da vida. É uma nova identidade espiritual. A verdadeira mudança não acontece pela imposição da vontade humana, mas pela rendição do Espírito. Sem o Espírito, a luta vira exaustão. Sem o Espírito, a luta contra o pecado vira exaustão. É só Ele quem nos liberta da escravidão e então nos conduz a Cristo. O que é a escravidão da qual o Espírito nos liberta? O que é a escravidão? Escravidão é tudo aquilo que domina a vontade, aprisiona a mente e rouba a liberdade. Repito, o que é escravidão? Tudo aquilo que domina a vontade, aprisiona a mente e rouba a liberdade. Saul foi transformado num outro homem, ou como diz a nova versão, a nova tradução da linguagem de hoje, uma pessoa totalmente diferente. No entanto, Saul neutralizou a ação do Espírito por causa das suas escolhas erradas constantes. O Espírito buscou, o Espírito foi atrás dele, mas ele foi tomando decisões equivocadas e se afastando de Deus. Há uns 2 anos atrás,
eu fui convidado para fazer um batismo do primo da minha esposa, lá no Rio de Janeiro. A gente ficou muito feliz, porque ele tomou a decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Ele disse assim: você vem fazer o meu batismo? Vou sim fazer o teu batismo. E ele queria ser batizado no dia do seu aniversário. E você sabe que essa época do carnaval muda, né? Cada ano é uma data diferente. Naquele ano deu a coincidência que a data do carnaval, esse período que nós estamos vivendo agora, foi na época do seu aniversário. Então a gente viajou na quinta-feira, fomos para lá, o batismo seria no domingo. E já que estávamos lá, eu tomei a decisão de levar a família, as meninas, a esposa, para conhecer o aquário lá do Rio de Janeiro. Lugar bonito, recomendo, quem não conhece, um lugar muito legal para ser visitado. Só que naquela época aconteceu que a operadora de telefonia que nos atende deu um problema e alguns servidores do NASP tiveram problemas com a conexão da internet. Isso significa, quando você está sem internet no telefone e precisa usar um GPS, você até pode conectar, mas se você sair da rota, ele não vai corrigir a rota. E eu queria visitar o aquário, e eu pensei, o que fazer? Eu peguei o Wi-Fi da casa da tia, liguei o GPS, vi a rota, e pensei, é só não sair da rota, né? Você, o GPS vira aqui, vira direita, vira esquerda, eu vou seguindo, e tá tudo certo. Só que como era esse final de semana de carnaval, havia várias ruas que estavam trancadas. E eu tive que sair da rota. E agora o GPS não corrigiu a rota. Vou para a esquerda, vou para a direita, e agora me perdi e caí dentro de um túnel. Cruzei o túnel, do outro lado do túnel, caí dentro de um bloco de carnaval. Milhares de pessoas. Gente fazendo coisa na rua que eu achava que só se fazia em boates. Gente seminua, homens vestindo roupas de mulher. Uma cena terrível. E eu não tinha como sair, vi multidão na frente, atrás, do lado, para que lado eu viro agora, e uma hora pergunta para a polícia, para onde eu saio? Polícia, também não sei, trancaram as ruas aqui. Demoramos, era uma viagem de uns 40 minutos até o aquário, levou mais umas 3 horas, mais ou menos. Conseguimos chegar no aquário. Mas eu fiquei pensando nessa história por um bom tempo. E fiquei pensando que mais perigoso que errar um caminho e cair dentro de um bloco de carnaval, com pessoas seminuas, é você trazer o espírito do carnaval para dentro de casa, ou para dentro do celular, ou para dentro do computador. E eu me refiro especificamente, agora lembra, o Espírito Santo te liberta da prisão. Sabe qual é uma prisão que tem aprisionado muita gente? É uma escravidão moderna, eu chamo de a pandemia silenciosa da qual pouca gente fala. Se chama pornografia. Tem uma professora aqui no NASP, a doutora Carol. A doutora Carol é professora da faculdade de psicologia, não sei se ela está aqui hoje. Muito obrigado, doutora Carol, pela sua gentileza. A doutora Carol está fazendo um doutorado nesta área, sobre os perigos da pornografia. Dá uma matéria também para o curso de teologia, já fez uma capela sobre o assunto, e se alguém quiser levá-la para fazer alguma capela em alguma das áreas aí ou demais faculdades, eu recomendo fortemente. Conversei com ela, ela gentilmente me cedeu algumas informações sobre esse assunto. Para vocês terem uma ideia, em um dos estudos conduzidos no Brasil entre estudantes universitários, entre os estudantes pesquisados, 99,7% afirmaram que já tinham tido contato com material pornográfico. E desses 54,3% afirmaram que utilizavam esse tipo de conteúdo de forma frequente. Mas pior, na Espanha foram pesquisados 3.629 adolescentes. 20% deles afirmaram que tiveram contato com pornografia com menos de 10 anos. Menos de 10 anos. E o consumo se estabelecia, ou seja, se tornava hábito com 13 anos.
Esse estudo na Espanha revelou que o consumo de pornografia não é que eles só vê uma imagem de um homem ou uma mulher nua. Se refere à pornografia violenta. E o que eu mais fiquei chocado aqui, o consumo entre jovens ou adolescentes de 13 a 15 anos está, a pesquisa revela, 53,9% são meninas, 46% meninos. Ou seja, embora muitas pesquisas históricas apontem maior consumo entre homens, os dados atuais mostram que a diferença tem diminuído de forma significativa e que o consumo da pornografia entre mulheres vem crescendo. Trata-se, portanto, de um fenômeno que envolve ambos os gêneros. A pornografia perpetua estereótipos, práticas prejudiciais, alimentam a violência, apresentam a representação desumanizadora de pessoas, transformando pessoas em objetos, normalizam o comportamento violento e abusivo. Sabe, eu estava dando uma olhada também, tem um site evangélico que trabalha com esse assunto de forma espiritual, religiosa e também de forma científica. Aí baixei dois livros que eles têm lá gratuitos. E num dos livros, que fugiu o nome agora, mas é o lado satânico por trás da pornografia. E lá tem alguns links que jogam para a internet, para depoimentos de ex-atores pornôs. Alguns desses ex são hoje evangélicos, outros não. Mas eles dão um testemunho apenas, ou depoimento deles, falando do que eles viveram por detrás dos bastidores, por detrás das câmeras. E eles revelam, de trás das câmeras, um cenário de sofrimento, violência, exploração, altos índices de suicídios, coerção, abuso físico, desumanização, perda de identidade, cicatrizes profundas. Uma das mulheres que apresenta um depoimento lá, ela diz assim: não existe felicidade entre essas mulheres que gravam cenas de pornografia. É mentira se alguém está dizendo que faz porque gosta. Ela disse: por 6 anos eu dizia que gostava, que fazia porque gostava, etc. Mas eu falava isso para não perder o trabalho. Amigos, a pornografia não é coisa de homem. Pornografia é coisa de escravo. Muitos jovens, muitos homens, mulheres, casados e solteiros, estão escravizados nesse vício. E é um vício pior do que o vício da maconha, do cigarro, da cocaína, porque os demais vícios, além de ter uma evidência física, eles terminam. Uma hora vai terminar a cocaína, você tem que buscar, comprar mais. Uma hora termina o cigarro, você tem que buscar mais. Uma hora termina o álcool, você tem que buscar mais. Mas o vício da pornografia é infinito. A pessoa pode ficar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano mais acessando. É um vício oculto que destrói a mente, destrói a família, destrói a espiritualidade, escraviza a mente, deforma a sexualidade, abre portas espirituais perigosas para a entrada de demônios na sua vida, promove a opressão, sustenta a exploração e a escravidão de pessoas, promove o suicídio de outras pessoas que estão lá e que vão se suicidar por causa da influência da pornografia e te separa de Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu queria falar com a autoridade pastoral agora. Eu sei que tem gente nesta manhã aqui, sentado nesta igreja, que acessou a pornografia nessa semana. Porque eu preguei no primeiro culto e alguém me procurou depois e disse assim: pastor, eu estou lutando com isso. Tem gente aqui sentado aqui com esse problema. Tem gente que hoje à noite vai acessar, tem gente que acessou ontem, tem gente que vai acessar durante a semana, tem gente que promete, eu não vou mais, e promete, cai todo dia. Tem gente atrás da câmera, olhando pela internet agora, que está lutando com isso. Talvez olhando nesse momento. Queria dizer para você,
Corte acessos. Não negocie limites. Não negocie limites. Apague apps. Bloqueie sites. Muda de rotina. Tenha uma válvula de escape, um exercício físico. Leia sobre o assunto, mas não em sites, em livros confiáveis, em autores cristãos, há bons autores. Doutora Carol pode apresentar, inclusive, uma lista de bons autores. Mas, acima de tudo, pare de lutar sozinho. Clame pelo Espírito Santo. Santidade não se sustenta com promessa. Se sustenta com rotina, com vigilância, confronto, busca pelo Espírito. Saul foi transformado num outro homem, uma pessoa totalmente diferente. Porém, Saul neutralizou a ação do Espírito Santo na sua vida através das escolhas errôneas. Não neutralize o Espírito. Clame a Deus todos os dias. Ele pode transformar a tua vida. Tire o foco do pecado e coloque o foco em Deus. 4 textos do Espírito de Profecia eu vou mostrar para vocês. Estava na lição da escola sabatina de ontem, sexta-feira. Ellen White diz: não devemos olhar para nós mesmos. Quanto mais demorarmos o pensamento em nossas imperfeições, menos força teremos para vencê-las. Outro texto do Desejado, ela diz: só é possível resistir e vencer o pecado por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, ou da trindade, alguns livros traduzem, o qual viria não como energia modificada. O Espírito não é uma energia, é uma pessoa divina, presente na tua vida e disposto a te ajudar. Outro texto: quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida, os pensamentos pecaminosos são afastados, as más ações são renunciadas, o amor, a humildade, a paz, veja ali o fruto do Espírito, dá lugar à ira, ao lugar da inveja e da contenda. Precisamos do Espírito. E esse outro texto, Deus, eu coloquei entre colchetes porque no original está ele, mas se refere a Deus no contexto. Deus nos outorga o Espírito Santo para ajudar em todo aperto, para fortalecer nossa esperança e para iluminar nossa mente e fazer o que mais? Fazer o que mais? Purificar o coração. A história que eu vou contar agora não tem a ver com pornografia, mas eu quero contar ela para você porque ela tem a ver com clamor, ok? Tem a ver com clamor. E aqui você tem uma árvore, nós trouxemos uma árvore aqui, está na tela também uma ilustração. A história tem a ver com alguém, um jovem que buscou a Deus. Volto a dizer, não por esse tema específico, porque eu mencionei para vocês, amigos e irmãos, o tema da pornografia, mas há muitas outras necessidades, lutas pessoais. E talvez eu fale nessa manhã, alguém não tem problema com isso, mas tem com outra. Com a inveja, com o rancor, com a luta. Alguém que já sentiu, um jovem que está aqui, estudante de teologia, veio chamado para fazer o curso de teologia, mas se sente incapaz. É o clamor pelo Espírito que nós precisamos. O Leonardo era um jovem que tinha esse desejo no seu coração. E ele tinha um desejo no coração de falar de Jesus. Ele queria conhecer mais a Cristo, queria falar